Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da convocação da seleção brasileira para a Copa América, tá ok? Então antes de tudo, solta aí a intro. Então vamos lá, já deixar avisado que eu vou postar além desse vídeo da convocação, eu acho que vai ser um vídeo bem curto. A análise de Flamengo e Corinthians, o 2 a 0 do Flamengo, né? Vitória também do Atlético Paranaense por 2 a 0 contra o Palmeiras e a vitória do Vasco também por 2 a 1 contra o Vitória. Tá ok? Então vamos lá, essa convocação foi feita na sexta-feira, mas que nem eu já expliquei algumas vezes aqui no canal, eu não gosto de fazer vídeo no final de semana. Eu prefiro fazer durante a semana com uma rotina regular, né? E aí, por isso que eu acabei deixando pra fazer só hoje, nessa segunda, tá? Não sei nem como é que eu vou organizar pra postar esses 4 vídeos em um único dia. Talvez em espaçamento de 3 horas pra cada vídeo. Enfim. Então vamos lá, a convocação dos goleiros: o Alisson do Liverpool, o Bento do Atlético Paranaense e o Ederson do Manchester City. O que é que dá pra destacar? A Copa América vai ser só mês que vem, tá? E já saiu a convocação. Não sei se saiu até cedo demais, né? Mas enfim. Dos goleiros. Cara, o Alisson vinha machucado, tanto ele quanto o Ederson estão voltando faz pouco tempo de lesão. Até por isso, nos amistosos que jogou contra a Inglaterra e contra a Espanha, o Bento foi titular. E diga-se de passagem, foi muito bem. E manteve o nível lá em cima mesmo. Eu assisti ontem Palmeiras e Atlético Paranaense. O Bento não à toa, foi o craque da partida, pegou pênalti. E eu diria que, pra mim, na Copa América, o Bento tem que ser titular, tá? Eu sei que o Alisson e o Ederson estão entre os melhores goleiros do mundo. Temporada passada, quando o City foi campeão da Champions, o Ederson foi eleito o melhor goleiro do mundo, né? Se eu não me engano, foi. Deveria, pelo menos. Mas hoje, pra mim, a ordem cronológica dos titulares da seleção tinha que ser Bento, Ederson e Alisson, tá ok? É, posição de goleiro no Brasil tá muito bem servido e eu acho que hoje os três não tem muito o que contestar, tinham que ser eles e ainda tem outras boas opções a serem convocadas, né? Tinha o Everton do Palmeiras, o Léo Jardim do Vasco, que também já foi convocado, o próprio Rafael Cabral do São Paulo. Oh, que Rafael Cabral? Só o Rafael mesmo, né? Mas eu acho que tinha que ser esses três mesmo. Não tem muito pra onde fugir, não. Eu acho que o Rafael foi convocado por causa do título do São Paulo, um tempinho atrás. Mas nível seleção, eu acho que ainda não. E o Bento vem num nível absurdo, não à toa daqui a pouco deve sair do Atlético. Provavelmente ele deve ir pra Inter de Milão. Tava vendo alguma coisa assim. Mas pra mim, gostei da convocação e o titular pra mim tem que ser o Bento. Laterais. Pra direita foi o Danilo e o Ian Couto. E pra esquerda o Guilherme Arana e o Wendel. Cara, o que que dá pra destacar? Na lateral direita, dois laterais com, eh, como é que eu posso falar? Características completamente diferentes. O Danilo tá virando quase um zagueiro e o Ian Couto é quase um ponta. Então, são, tipo assim, são os extremos para essa opção na lateral direita. O ponto positivo é que nos zagueiros tem o Militão, e o Militão pode jogar de lateral também. Então, se, por exemplo, o Dorival quiser jogar com um lateral direito mais defensivo e o Danilo se machucar, ele não precisa colocar o Ian Couto, ele pode colocar o Militão ali na lateral direita. Agora, se ele quiser um lateral mais ofensivo, aí ele coloca o Ian, beleza? Então, eu acho que é interessante para as opções que tem de lateral direito. Acho que não foi uma má convocação, não. O Ian fez uma excelente temporada com o Girona. O Girona não à toa vai pra Champions, né? Vai pegar vaga de Champions. E o Danilo é mais pela experiência que já tem com a seleção brasileira, né? Um cara que tá indo pra reta final de carreira. Mas é porque não apareceu nenhum lateral direito, assim, brilhante mesmo. E o Danilo continua sendo convocado por essa experiência que já tem com a camisa da seleção, né? É uma liderança dentro do time. Enfim, gostei. Eu acho que a princípio o titular vai ser o Danilo, né? Tem mais experiência, enfim. E para a esquerda, entre Arana e Wendel, nenhum dos dois é afirmado, mas para mim o Arana tem que ser titular, tá? O Arana é mais novo, o Arana é mais rápido, o Arana tem mais participação em gols. O Wendel é experiente também, fez uma temporada boa com o Porto. Não à toa, o Porto ganhou muita moral, cara, na última convocação mesmo. Mas aqui a gente vê o Wendel, aqui a gente vê o Evanilson. Na última convocação tinha levado o PP também. Então o Porto aparecendo com bons nomes brasileiros, né? E de novo levou pelo menos mais dois, né? Que foi o Wendel e o Evanilson.
E, enfim, eu gostei dos amistosos que o Wendel jogou, minutagem mais baixa, mas jogou bem também contra a Espanha, enfim. É, gostei. Pra esquerda, cara, poderia ter levado o Ayrton Lucas, né? É uma característica mais parecida com o Arana, dois laterais bem ofensivos. Mas eu acho que o que atrapalhou o Ayrton foi a chegada do Matias Vinha, né? Ele perdeu uma minutagem considerável, já que são dois jogadores de nível muito alto. E o Wendel é um jogador que ataca bem, mas também tem uma característica defensiva até melhor do que o Arana e do que o Ayrton. Então é a mesma coisa do lado lá da direita. O Danilo e o Ian tá levando um cara mais experiente, que defende melhor, que é o Danilo, e um cara mais ofensivo, que é o Ian. E na esquerda a mesma coisa. O Wendel nem é um grande marcador, mas é mais experiente, marca bem também. Para a esquerda e o Arana, um jogador mais novo, que ataca melhor. Eu acho que ele focou muito nessas características bem opostas para poder explorar isso. E, por exemplo, se ele quiser usar um cara mais defensivo na esquerda, ele também pode usar o Beraldo como lateral, né? Porque é um cara que é bom tecnicamente, também é zagueiro, é canhoto. Então, ele tem essa opção de usar zagueiros na lateral, o Militão para a direita e o Beraldo para a esquerda. Então, o próprio Beraldo, o próprio Gabriel Magalhães, né? E aí para zagueiros, o Beraldo, o Militão, o Magalhães e o Marquinhos. Dois canhotos, né? O Beraldo e o Gabriel Magalhães e dois destros, o Militão e o Marquinhos. Então, naturalmente, ou o Beraldo ou o Gabriel vão ser titulares e ou o Militão ou o Marquinhos vão ser titulares. Eu acredito que ele vai com Marquinhos e Gabriel Magalhães, tá? Como titulares, a princípio. E dependendo do jogo, ele pode usar o Militão na lateral direita. E talvez o Beraldo na lateral esquerda, que nem eu falei, são boas opções para caso ele queira defender mais. Mas os zagueiros titulares, a princípio, eu acredito que seja Gabriel Magalhães e Marquinhos. Ou talvez até Militão e Marquinhos, e aí puxar o Marquinhos para a esquerda. Mas eu acho difícil ele tirar o Marquinhos do time titular. E é porque o Militão tá voltando de lesão, né? Então acho que vai ser Gabriel Magalhães e Marquinhos mesmo. Os meio-campistas levou o Andrés Pereira, né? O Bruno Guimarães, o Douglas Luiz, o João Gomes e o Paquetá. O Andrés não fez uma grande temporada no Fulham, tá? Mas na seleção, nos amistosos, ele foi muito bem, então foi convocado de novo. O Bruno Guimarães, o Newcastle não fez uma boa temporada, mas o Bruno já é um nome que é afirmado na seleção, é muito bom jogador. O Douglas, voltando de lesão por agora também, né? No Aston Villa. O Aston Villa teve um bom declínio recentemente, né? Eliminado de Liga Europa, enfim, não vive grande fase. Mas o Douglas é jogador de seleção, não tem o que fazer. É bom jogador. E o João Gomes, o Wolves, também não fez uma temporada boa, mas o João Gomes fez uma temporada de afirmação, virou titular do time, né? Do Wolverhampton. É, provavelmente, no máximo, uma ou duas temporadas deve sair, porque o Wolves é um time de meio para baixo da tabela. Não à toa, o Matheus Cunha também foi grande destaque lá e não foi convocado, porque é um time que está abaixo. Porém, como o João Gomes é mais novo, surgiu bem, se destacou bastante, foi convocado. E ainda o Paquetá também, pelo West Ham. O West Ham também não faz uma grande temporada, muito longe disso, tomou várias goleadas, mas o Paquetá também é um nome afirmado na seleção brasileira. Quem eu percebi que ficou de fora foi o André, né? O André perdeu espaço nessa convocação final, que teve que levar menos gente, né? E a fase dele piorou, o Fluminense começou a jogar mal, acabou ficando de fora. Já para ataque, o Endrick, daqui a pouco deve ir pro Real, tem que ser convocado mesmo, é um jogador diferenciado, talvez até para ser titular, duvido nada. O Evanilson é um cara que não tem experiência com a camisa da seleção, mas fez uma temporada interessante pelo Porto. Eu gosto dele, é bom jogador. O Martinelli também não fez uma temporada muito boa. O Arsenal tá líder. Eu acho que o City vai ser campeão porque tem um jogo a menos. Mas o Arsenal tá na briga forte pelo título. Porém, o Martinelli ele perdeu espaço depois que ele se machucou e tal. O Trossard tinha pegado a vaga de titular dele. Enfim, o Martinelli não faz uma temporada tão boa quanto ele já fez. Por exemplo, na pipocada do Arsenal na temporada passada. Mas, enfim, o Martinelli é jogador de seleção mesmo. O Rafinha eu vi que deve ir embora do Barcelona, mas não fez uma temporada ruim, não atuou contra o PSG, foi eliminado, mas ele fez uma ótima quarta de final. Então, enfim, beleza, ser convocado. O Rodrigo, né? Tanto o Rodrigo quanto o Vinícius Júnior estão no melhor time do mundo. Um talvez concorrendo até a bola de ouro, provavelmente, o Vini, pelo que ele chama de responsabilidade no Real Madrid.
Só que na seleção o Rodrigo, na minha visão, chama mais a responsabilidade do que o próprio Vinícius. Nos amistosos mesmo, o Vinícius apagado e o Rodrigo é quem decidia. Então, pela seleção, os dois têm que ser convocados, lógico, e os dois pra mim são titulares. Aí do meio de campo eu nem falei quem que eu acho que vai ser titular, né? Mas eu acho que vai ser Bruno Guimarães, o Paquetá e esse outro volante, cara. Não sei, mas eu acho que o Bruno Guimarães e o Paquetá com certeza. E esse volante realmente é uma incógnita. Se vai ser o João Gomes, o Douglas ou o Andreas, eu não faço a menor ideia. Talvez ele possa usar até o Bruno Guimarães de primeiro, o Paquetá de segundo e o Rodrigo de meia. E aí usar Endrick, Vinícius e Martinelli, não sei. Tem boas opções aqui. E ainda convocou o Savinho do Girona. O Savinho nessas últimas rodadas ficou um pouquinho sumido, tá? Não participou tanto, mas pela temporada tem que ser convocado mesmo. Então acho que gostei da convocação, não tem muito o que falar não. Não teve um jogador que eu falei, putz, que absurdo não ter convocado ele. Não tem. Então achei justo, não tem muito o que falar não. Ah, a escalação que eu acho que vai ser titular, a barra que eu acho que deveria ser titular, tá? Eu iria com o Bento, Danilo de um lado, né? O Arana do outro. Aí Marquinhos e Gabriel Magalhães. Meio de campo, eu iria com Bruno Guimarães, Douglas Luiz e Paquetá, tá? E no ataque eu iria com Rodrigo, Vinícius Júnior e Endrick. Seria o meu ataque. O Vinícius pela esquerda, o Rodrigo pela direita, o Endrick pelo meio, podendo trocar de posição, o Rodrigo vir para o meio, o Paquetá indo para a direita. Esse seria meu time, tá? Bento, Danilo, Arana, Gabriel Magalhães e Marquinhos, Bruno Guimarães, Douglas Luiz e Paquetá, Vinícius Júnior, Rodrigo e Endrick. Seria o meu time, pelo menos, que eu começaria como titular para a Copa América. Mas enfim, comente aqui embaixo se você discorda de algum desses nomes e quem você levaria no lugar, tá ok? E se você acha que o Brasil vai brigar forte para ser campeão da Copa América ou se vem pipocada por aí. Nunca se sabe, né? Enfim, é isso. Ahn, Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Vai ter mais 3 vídeos postados no canal hoje, tá? Então, se você não tiver inscrito, se inscreve para você ser notificado. Foi esse o vídeo, valeu e falou.